Bora. Senhoras e senhores, se você não gosta de coisinhas de terror, boa sorte pra você. Eu não gosto de coisinhas de terror, eu tenho cagaço de muita coisa. Boa sorte pra mim também. Lendas urbanas do Brasil que você não conhece, inclusive Skyrock, é a primeira vez que estou vendo um vídeo teu, tá? Lembrando, recomendação de um viewer aqui da live que quer ver a minha reação. Caso você não goste de reacts ou não queira que esse react continue público, me manda e-mail, avisa, tem a DM das minhas redes sociais também, que eu deleto o react sem problema algum, tá? Até porque o conteúdo é teu. Se você não quiser que reacts pra eles sejam públicos, você tem esse direito, tá? Bora, gente. Um vídeo de lendas urbanas. Sem dúvidas, essa é uma das séries que vocês mais gostam aqui do canal, e é por isso que a gente tá fazendo a segunda temporada. Pra quem não sabe, a gente já lançou a Lendas Urbanas da Coreia do Norte e do Sul, Lendas Urbanas da China, e por que hoje não falar um país onde a maioria de vocês mora, o Brasil. Então, não vamos enrolar muito, e vamos para Lendas Urbanas assustadoras do Brasil. Aposto que tem algumas aqui que você nem faz ideia. Da Coreia do Norte eu duvido muito que sejam reais. Não porque eu tô duvidando dele, eu tô duvidando da fonte. Eu tô duvidando da fonte que ele utilizou pra pegar as informações sobre essas possíveis lendas. Porque 99% das coisas que chegam no Ocidente sobre a Coreia do Norte são mentiras, são invenções, são criações de pessoas que odeiam a Coreia do Norte ou querem manipular as coisas. E detalhe, eu não sou defensor da Coreia do Norte, não sou fã da Coreia do Norte, nem um pouquinho, tá? Só estou apenas apontando um fato como pessoa apaixonada por geopolítica, que eu gosto de ler sobre desde a minha adolescência, e eu tô com quase 32 anos. Não quero arrumar treta com ninguém. Se eu quisesse arrumar treta com alguém, eu deixaria claro que eu estou querendo arrumar treta com alguém. Uma mulher, ela saiu cansada do seu trabalho no escritório. Então ela resolve que ela vai num restaurante jantar, já porque é sexta-feira à noite, então por que não? No sábado ela não trabalha. Ela resolve descer pro estacionamento, pega seu carro, coloca o endereço do restaurante no GPS e começa a ir até lá, cerca de uns 15 minutos. Ao chegar próximo ao restaurante, ela tem uma notícia muito ruim: o estacionamento tá lotado. Mas tudo bem, ela não vai deixar de comer a comida que ela queria só porque o estacionamento tá lotado. Então ela resolve dar uma volta no quarteirão para procurar alguma vaga para estacionar o carro na rua. Então, dando uma volta, ela encontra uma vaga, estaciona o carro, vai pro restaurante, pede um belíssimo jantar acompanhado de um bom vinho e começa a comer tranquilo e beber o seu vinho lá. Beleza, ela terminou o jantar, paga a conta e resolve sair. Só que no momento que ela sai, acontece algo muito estranho. Um rapaz aleatório que nem estava no restaurante resolve vir na direção dela. Nesse momento, esse rapaz ele começa a falar de várias coisas aleatórias que não faziam sentido nem com o restaurante e nem com a vida dela. Passando cerca de 1 minuto, 2 ou 3 mais ou menos, o rapaz simplesmente pega o telefone e fala que vai fazer uma ligação. E obrigado pelas informações que ela passou. Ela fica muito confusa porque realmente eram perguntas que não faziam sentido. Então ela começa a ir pro carro, bem desconfiada do que era aquilo, olhando para trás às vezes e tentando entender. Quando ela chega no carro, ela vai tirar a chave do bolso e a chave cai no chão. No momento que ela vai se abaixar para pegar a chave, ela nota algo estranho. Debaixo do seu pneu tinha um balão vermelho. Ela estranha aquilo, chuta o balão, entra no carro, liga e vai embora. Sem saber. Sim, Vanessa. Ela fez a coisa mais inteligente da vida dela. Diz a lenda que alguns sequestradores vão, escolhem um carro de uma pessoa, vê para onde ela vai, e nesse momento, quando a pessoa tá voltando, eles mandam alguém distrair ela. No momento que a pessoa tá lá distraindo, um deles vai, coloca um balão no pneu e liga pro outro pra ele parar de distrair. Quando essa pessoa tá voltando pro carro, ela vai entrar, colocar a chave na ignição, ligar, e no momento que ela sair, o pneu vai estourar o balão, fazendo parecer que estourou o pneu. Nesse momento, a pessoa vai abrir a porta do carro pra conferir o pneu, e é aí que eles vêm, colocam um saco na cabeça e sequestram a pessoa. Eles não fazem isso no momento que ela chega porque eles não sabem onde está a chave. E com a chave na ignição, porque provavelmente a pessoa não vai tirar a chave da ignição na hora que ela ouviu o barulho do pneu, é o momento exato para eles sequestrarem a pessoa e já saírem com o carro ligado. Essa lenda ela não é antiga, é uma lenda atual e muitos dizem que acontece mesmo. E não são só sequestradores que estão fazendo isso, como também assaltantes.
Então se você tiver algum carro, ou a sua família, ou seja o que for, e vocês entrarem nele e ouvirem um barulho de um pneu estourando, não saia nesse exato momento. Ande um quarteirão ou dois e depois você verifica se estourou mesmo. Gente, mas se você estourar um balão, apenas estourar um balão, o carro não vai perder o equilíbrio, a tração na hora. A sensação física é totalmente diferente da sensação de realmente estourar um pneu. Porque essa é uma prática que estão usando muito hoje em dia. Então, é sempre bom tomar cuidado. Boca de Ouro. Vamos agora para o Recife. Tudo começa com um homem que estava voltando de um bar. Só que aí ele tá caminhando tranquilo pela noite quando ele nota uma aparência estranha. Um cara de um chapéu e paletó, de uma forma de andar até elegante, tá vindo na direção dele. Ele fica meio confuso com o que é aquilo, até que o rapaz com o chapéu abaixado na cara chega e pergunta pra ele: "Você tem um cigarro?" Ele olha pro rapaz e fala: "Não, eu não tenho." Nesse momento esse rapaz ele fica quieto e não fala nada. Então o cara acaba ficando confuso e pergunta: "Tá tudo bem?" Aí ele começa a sentir um cheiro muito podre, mas ele não sabe de onde vem. Nesse momento, ele começa a ouvir o homem do chapéu dar uma risada macabra. Ele começa a ficar assustado sem entender o que está acontecendo. É nesse exato momento que o homem do chapéu vai levantando o rosto e tirando o chapéu da cara. Quando ele tira o chapéu, é possível ver um homem com a cara toda podre, cheio de larvas e vermes, com um sorriso totalmente brilhante. O homem toma um susto com aquilo e sai correndo o mais rápido possível. Só que quando ele olha para trás, esse homem desapareceu. Ele fica em alerta, mas meio assustado. E quando ele vira a esquina, lá tá o cara do chapéu, rindo dele de uma maneira totalmente macabra. Não, Breno, já fechou. Ele sai correndo de novo. Por hoje já fechou, sua manhã 5 horas. E quando ele tá chegando perto da esquina, ele vira. Mais uma vez o homem de chapéu tá lá, rindo de uma forma totalmente assustadora. Ele fica correndo para vários lados e toda vez o homem de chapéu aparece na frente dele, até que ele não aguenta e desmaia. Pela manhã, pessoas acordam ele cutucando para saber se ele tá vivo. E é aí que ele conta a história do que aconteceu naquela noite. Mas obviamente ninguém acredita nele. É só mais um bêbado voltando do bar. Só que há um detalhe. Naquela noite, ele não havia bebido. Esse é o Boca de Ouro. Diz a lenda que um rapaz nasceu muito pobre. Tão pobre que ele teve que nascer numa pia. Então, as coisas foram muito difíceis na vida dele. E sentindo injustiçado e com raiva, ele resolveu fazer dinheiro. E realmente... Nascer numa pia? Como é que uma mulher parindo vai ter força pra ficar de pé em cima de uma pia? ele conseguiu. Só que o dinheiro e a ganância acabou entrando muito na vida desse rapaz. Então ele acabou tendo um vazio profundo. E com esse vazio, ele não tinha atenção de pessoas e nem nada. Foi quando ele resolveu fazer uma loucura. Simplesmente, ele arrancou todos os dentes e colocou dentes de ouro. Mas essa foi a pior coisa que ele fez. Porque ao fazer isso, 2 assaltantes começaram a procurar ele. E quando encontraram, assassinaram ele e arrancaram seus dentes como recompensa. Claramente esse cara se sentiu injustiçado e se tornou um espírito vingativo. E foi aí que surgiu o Boca de Ouro. Dizem que o espírito desse rapaz vai pro corpo apodrecido e começa a andar à noite pelas ruas de Recife procurando pessoas aleatórias. Quando ele encontra uma pessoa aleatória, ele vai e assusta a pessoa até que ela desmaie. Mas existe um porém. Se ele encontra uma pessoa que seja um pouquinho parecida com algum dos assaltantes, essa pessoa vai ter um final muito trágico. Porque ele vai assassinar essa pessoa como vingança. Então muitas pessoas no Recife têm medo de estar andando por aí e dar de cara com Boca de Ouro. A mulher do sobretudo preto. Eu conheço uma história sobre a mulher de sobretudo preto, mas que na verdade não é de terror. É de crime, mas não é de terror, é de atentado ao pudor. Sabe aquele lance de baseados em fatos reais? Não é o caso dessa lenda, até porque ela é real. Tudo começa com um rapaz que estava indo para uma festa onde ele encontrou uma garota. Então ele começou a curtir a noite com a garota, se pegaram lá e tudo mais, curtiram a festa, até que fica tarde e ela resolve ir para casa.
Só que como um bom cavalheiro, ele resolve levar ela até em casa. Então conversa vai no caminho, até que eles chegam perto de um cemitério. É o cemitério da Piedade, lá em Maceió, no bairro do Prado. Ao chegar perto desse cemitério, a mulher fala: tudo bem, eu posso ir pra casa daqui. Tudo Ele suave, se oferece traseiro. ainda pra Só tô com levar a ela em casa, vontadezinha só de que ela beber não um aceita. café. Só que Mas não sei se vai dar muito tempo frio, hoje. ele fala: então, pega meu sobretudo e depois eu te encontro e você me devolve. Só me passa seu endereço. Ela passa o endereço da casa e vai embora e ele vai pra dele. Passando alguns dias, ele resolve ir lá encontrar a moça. Ao chegar na casa da moça, ele bate na porta. E quem atende é uma mulher um pouco mais velha, aparentemente mãe da moça. Ao falar o nome da moça, a mulher fica totalmente pálida, porque ela fala que aquilo era impossível, pois a filha dela já havia morrido há vários dias. Ele não entende e fala que aquilo é uma brincadeira, porque ele saiu com ela, basicamente, ontem à noite. Não acreditando na história, a mulher leva ele até o cemitério. E ao chegar lá, no túmulo dessa mulher, eles encontram o sobretudo dele em cima da cruz, que estava no túmulo dela. Essa lenda ela é real, que como vocês podem ver aqui na foto, até fizeram uma homenagem a essa lenda. Fizeram um sobretudo de concreto e colocaram em cima do túmulo dela, para falar que é a lenda da mulher do sobretudo preto. Então dizem que essa mulher ela sempre sai do seu túmulo à noite para ir para festas, e assim ela acaba saindo com alguns caras, e sempre que eles vão no endereço dela é a mesma coisa. A mulher já tá morta. Bom, não é um espírito que faça coisas más, mas se fosse eu, já tinha salgado e queimado, porque nunca se sabe quando um espírito vai virar vingativo. É uma homenagem bonita, mas pode se tornar algo muito perigoso. Bruxa da Sapolândia. Vamos falar de mais uma lenda que saiu de um caso real. Essa lenda ela veio de Mato Grosso, lá na capital que é Campo Grande, na década de 60. Havia uma mulher que se chamava Célia Mato Grosso do Sul, né? Porque a capital do Mato Grosso é Cuiabá. de Souza. Só que tinha um detalhe estranho na Célia. Todo mundo notava que ela agia de uma maneira totalmente estranha. E também falavam que ela era bruxa, porque ela mexia com bruxarias, feitiços e tudo mais. Só que nessa época, no bairro onde ela morava, estavam precisando muito de alguma pessoa que cuidasse de crianças. E foi aí que a Célia se ofereceu para esse trabalho. Não era comprovado que ela era uma bruxa, né? Então não foi difícil aceitarem ela. Algumas pessoas diziam que sim, outras diziam que era besteira e por aí vai. Só que aí começaram a evitar o trabalho da Célia, porque crianças começaram a desaparecer. E todo mundo estava começando a acreditar que era culpa da Célia, pois ela estava pegando as crianças e usando ela para os seus feitiços. Parecendo loucura ou não essa história, a polícia resolveu investigar. E foi aí que eles descobriram um crime totalmente bizarro. Essa mulher realmente estava pegando crianças. Não se sabe se era para fazer feitiços. Então não é lenda, é mas notícia. ela tinha um cúmplice. E toda vez que ela pegava essas crianças com a moto, ela levava para casa, assassinava e eles faziam um barulho muito alto com a moto para não poder ouvir os gritos das crianças. Inclusive nessa foto que você tá olhando na tela agora, é um momento onde a Célia tá mostrando pros policiais onde ela enterrava as crianças no seu quintal. Após isso, essa mulher acabou indo pra prisão. Só que estranhamente, ela foi julgada por apenas 2 anos e ela saiu. Só que uma coisa muito estranha aconteceu nesses 2 anos que ela ficou na cadeia. Ela não disse uma única palavra. Depois do momento que ela foi libertada da prisão, Bebê Reborn, obrigado pelo follow. A polícia, mesmo tendo rastros, família, dados, tudo, não encontrou mais ela. Ninguém via a Célia em local nenhum. Mas aí tudo bem, a moça poderia ter fugido, né? Só que aí coisas estranhas começaram a acontecer. Mais crianças pelo bairro começaram a desaparecer. Desaparecem até hoje, pelo que dizem. E isso é porque dizem que a Célia conseguiu completar o seu ritual, onde ela se tornou uma bruxa por completo, um espírito que não é desse mundo. Então, contam que a Célia continua vagando por aí pegando crianças para fazer os seus feitiços. Só que agora, como ela não é mais viva, não é mais um humano, é muito difícil pegar ela. Então, se você mora por Campo Grande e tem alguma criança ou conhece alguma criança, é sempre bom evitar deixar ela andar sozinha, porque, indiferente se o caso da Célia for real ou não, é perigoso uma criança estar sozinha na rua. A verdade isso aqui é um caso de crime que aconteceu, que aí as mães e os pais transformaram em história de terror para impedir que as crianças façam besteira, né? Procissão das Almas. A Semana Santa é um período que antecede a Páscoa, onde os cristãos eles acabam celebrando a ressurreição de Jesus Cristo, por meio de várias cerimônias.
E uma dessas cerimônias se chama procissão. A procissão é basicamente uma caminhada onde várias pessoas vão fazendo com velas, onde eles vão fazendo canções e rezando coisas da igreja mesmo. A nossa lenda ela fala um pouco sobre isso. Tudo começa com um rapaz que morava em São Paulo e ele resolve ir pro interior, já que ele tá de folga da escola. E lá no interior ele vai pra casa da avó dele. Na casa da sua avó ele costuma ficar acordado até tarde. Só que quando chegou a Semana Santa, a avó dele simplesmente falou: não fica acordado depois da meia-noite, pois a procissão das almas pode passar. Ele, sem entender nada, mesmo gostando muito de histórias de terror, nem perguntou muito sobre. Ele só achou que a avó dele estava inventando essas coisas para que ele fosse dormir mais cedo. Mas como ele estava de folga, de férias da escola, é obviamente que ele não ia querer fazer aquilo. Pois bem, a semana começou a passar e ele e a prima dele gostavam muito de conversar sobre histórias de terror. Então eles ficavam contando histórias pra um, histórias pra outro, até que a prima dele explicou meio por cima o que era a procissão das almas. Ela disse que era simplesmente uma procissão normal, só que quem tava andando por lá era almas, e que você não podia ver aquilo de jeito nenhum. E ela não explicou por quê. Então eles resolveram ter uma ideia de criança, aquela ideia bem traquina, sabe? Eles ficavam na janela, e sempre que passava uma pessoa na rua eles ficavam: ei, psiu, ei, aqui, assustando a pessoa. Foi quando chegou o sábado, antes do domingo de Páscoa. Nesse sábado ele estava brincando com a sua prima, enganando pessoas na rua. Foi quando deu por volta de umas 10 horas da noite e os dois sentiram sono. Lembrando do que a avó falou da meia-noite, ele resolveu evitar, né? Já que eu tô com sono, eu vou dormir. Então todos da casa foram dormir. Só que quando deu 00:30, ele acabou sentindo uma sede e ele acordou. Então ele foi até a cozinha beber água. Quando ele chegou lá, bebeu água e estava voltando pro quarto, ele começou a ouvir algo estranho vindo da rua. Era uma cantoria, como se fosse um coral de várias pessoas cantando junto. E as pessoas cantavam: não há Então, Vanessa, dor igual a minha. se eu tivesse Não tempo há sobrando hoje, dor antes do igual futebol, a minha. eu pararia pra contar Ele uma foi lá e parada olhou que pela aconteceu janela. comigo, No pô. momento que ele olhou pela janela, Envolve ele viu várias espírito. pessoas passando como uma procissão mesmo. Só que teve um detalhe. Mas é melhor não Uma das contar, pessoas não, porque conseguiu senão a ver. gente vai atrasar Ele pra, ficou pro futebol. assustado e saiu correndo. Foi quando as vozes começaram a se aproximar. Não há dor igual a minha. Assustado, ele resolveu acordar a prima dele, que não acordava. Provavelmente ela já estava no quinto sono. Então ele correu pro quarto da avó, que também não acordava. Quando ele estava voltando pro quarto dele, ele percebeu luzes de velas na janela e a música ficando cada vez mais alta. Assustado, ele olhou para a janela, correu e se escondeu debaixo da coberta. Nesse momento, ele ouviu várias pessoas falando: ei, psiu, olha pra cá, aqui, na janela, olha pra cá. eu vou Ele ficou lá coberto com medo. na saída. A gente não vai te fazer mal, olha pra cá. E ele não olhava. Foi quando, no momento que ele estava lá debaixo da coberta, uma mão tocou nele. Assustado, ele levantou a coberta gritando. Por sorte, era sua avó. A avó dele olhou pra ele simplesmente assustada, com uma cara séria e falou: vai pra sala e tampa o espelho com um pano. Ele, sem entender o porquê, resolveu perguntar pra avó. Só que a avó falou: vai logo, antes que seja tarde demais. Isso foi o suficiente para ele descer correndo e tampar o espelho com um pano. Após isso, a procissão passou. Quando a procissão passou, a avó dele contou do que se tratava. Essa era a procissão das almas. Ela começava por volta das 00:30. E nesse momento, várias almas vinham caminhando fazendo a sua procissão, para quando desse 3 horas da manhã, a hora morta, os demônios viessem e recolhessem as almas. Só que se alguma pessoa fosse vista pela procissão das almas, as almas iam tentar pegar essa pessoa para levar ela junto para os demônios. O motivo da avó ter mandado o menino tampar o espelho foi porque o espelho é como se fosse um portal para outro mundo. Então, se as almas estivessem olhando para o espelho, provavelmente elas conseguiriam atravessar e entrar para dentro de casa. Então, ele foi salvo por muito Essa é bem pouco. elaborada, isso aí a E no gente tem que final, a avó elogiar. dele também contou um detalhe muito interessante. Se você conseguir observar a procissão das almas passar por completo, sem que ninguém te observe dela, a última pessoa que você vai ver passando da procissão será o seu lado sombrio, que vai estar se encaminhando para os demônios. E se seu lado sombrio chegar nos demônios, já saiba que o próximo é você, e coisas muito ruins podem acontecer. Alguns até dizem que é tipo um detalhe dando informações para os demônios virem te buscar. E lembrando, isso não acontece em só uma região do Brasil. Procissão é algo que acontece por vários lugares e provavelmente você já viu uma. Então, na época que tiver procissão, lembre muito bem da procissão das almas. Bom, esse foi nosso vídeo de hoje. Vocês não conheciam algumas dessas lendas?
Deixa aqui nos comentários quais vocês conheciam e quais vocês não conheciam. Cara, eu quero muito saber. E a também deixa única nos que me comentários qual deixaria próximo com um Lendas Urbanas que vocês pouquinho querem. de Assim eu posso cagaço. saber e posso trazer pra vocês. Um Esse foi o nosso pouquinho vídeo de hoje. cagaço seria a Espero que vocês Profissão tenham das gostado. Almas. Muito obrigado a todos vocês As que outras assistiram. foram muito de E boa. fiquem bem. Mas muito de boa mesmo. Mas muito de boa. Incrivelmente de boa. Tá? Não nego. A maioria do interior, graças a Deus, aqui não tem. Ô, Vanessa. Se eu te contar, você não vai acreditar. Ah, mas o vídeo foi legal, vai. Eu gosto da forma como ele narra as coisas. A ambientação do vídeo também corrobora, ajuda a trazer esse climazinho de tensão, de terror. Mas só essa última história mesmo que me deixaria com um leve cagaço, tá? Mas enfim, vocês do YouTube, gente, obrigado pela companhia. Até a próxima, eu fui, tchau, tchau.